Olá pessoal, voltamos das férias e olha o que temos aqui hoje. Uma Ford Edge. Essa Ford Edge é uma Edge 2014, mesmo motor e câmbio, versão limitada. E adivinhem qual é o problema dela? Exatamente, caixa de transferência do 4x4. Mais uma vez pessoal, essa daqui, mesmo sendo blindada, o que isso interfere no quesito caixa de transferência? Nada. Certo? O carro, ela tem blindagem nível 3, ela ganha 300 kg. 300 kg é muito pouca coisa, a caixa de transferência nem sente isso. Esse carro aqui, ele teve um pouquinho de diferença em questão ao outro, certo? O dono, ele me ligou um pouco antes do Natal. Esse carro tá parado desde o Natal, com as mesmas queixas que aquela primeira Edge que a gente mostrou. Falou: Vitor, eu tô acelerando, o carro não tem barulho, mas a hora que eu solto o acelerador parece que eu tô deixando um pedaço do carro lá para trás. E realmente, esse daqui foi por muito pouco que ele não deixou os cacos dessa caixa de transferência. O porquê? A dele, apesar de ser menos rodada do que a outra, aquela lá tinha cerca de 90 mil, aquela que a gente mostrou a caixa de transferência, fez motor, uma série de coisas. Essa daqui tá com apenas 58 mil. E o que acontece? O dono leva esse carro, ou levava pelo menos, em um mecânico que tem a ver com a blindadora e tudo mais, na concessionária também. E ambos falaram o seguinte para ele, quando ele reclamou do barulho e coisas do gênero: o seu problema é câmbio, como eu havia falado da outra vez. E na hora de você analisar o quesito, né, eles todos, fica aquela velha história, nenhum se prontifica a olhar os quesitos de revisão da quilometragem do carro, nem coisas do gênero, certo? Como eu já enfatizei naquela Edge, não foi trocado, nunca foi olhado nem o nível de óleo desta caixa de transferência. E aconteceu o que acontece com o restante desses carros até esse ano. Infelizmente a caixa ficou sem óleo, foi rodando sem óleo durante algum tempo, não precisa ser muito. E quando eu fui ver esse carro, que a gente foi andar para verificar, o pior aconteceu. A caixa de transferência travou. Só que obviamente, por ela ter os eixos dianteiros ligados direto dentro do câmbio, ao contrário dos traseiros que são ligados pelo cardan, ela ainda tem muita força. Querendo ou não, nós estamos falando de um motor 6 cilindros 3.5. É muita força. Se você não tem força atrás, ele automaticamente, por diferencial lá dentro, ele supra essa força na frente. E o que aconteceu? Ele rodou do mesmo modo. E quando nós estávamos fazendo o teste de tudo isso, a caixa quebrou. Exatamente isso que vocês ouviram. A caixa quebrou. Ela travou lá dentro, a engrenagem do pinhão, os rolamentos travaram e ela efetuou a quebra, certo? Tanto que para poder movimentar o carro, justamente porque o eixo dianteiro ainda funciona, tivemos que desligar o cardan para poder colocar ele aqui na garagem, poder efetuar a manutenção dele e dar seguimento numa caixa nova, porque essa daqui, mesmo as pessoas que dizem, como eu já enfatizei na outra vez, que recuperam a caixa de transferência, não teriam como. Essa daqui eu vou mostrar logo para vocês. Ela já saiu cacos dela na mão, ela está ali na bancada. Infelizmente é uma nova. E enfatizando novamente, pessoal, quando vocês tiverem problema com esse carro, eu aconselho, vamos colocar uma caixa nova. Um carro desse, por exemplo, 2014, está por volta de 100 mil reais. Para você que tem Ford Fusion, Ford Edge, Lincoln MKX, se você tiver Explorer do ano desses daqui, de 2008 para frente, que leva esses motores
e câmbio junto, e essa mesma caixa de transferência, Taurus, Ford Flex aqui no Brasil, você que tiver e calhar de ter esse problema, não economize, vocês vão pagar cerca de R$ 5.000 até mais, certo? Para uma usinagem, às vezes eles vão preencher as suas engrenagens com solda e isso não vai ficar legal. Com o tempo isso tende a ir embora, certo? Uma solda que você faz nos dentes, isso daí com o calor que acontece lá dentro, o atrito entre os dentes das engrenagens, isso vai embora. Não tem o que fazer. Muita gente gostava de fazer isso até em preenchimento de virabrequim. Isso não demora muito, desplaca e começa a fazer barulho novamente. Eu não aconselho. Pelo valor que custa hoje, uma caixa de transferência que está em mais ou menos R$ 6.000, compensa você colocar uma caixa nova e para nunca mais ter problema disso, você junto com as suas trocas de óleo, de motor e câmbio, pede para o seu mecânico. Se você não tem um mecânico que faça isso, traga aqui para nós, certo? Nós iremos avaliar o nível do fluido da caixa de transferência, certo? Se o nível estiver baixo, nós drenaremos todo o óleo, certo? E substituiremos com aquele óleo que nós já falamos, o Motul 75W140, certo? Não compensa vocês fazerem um serviço porco desse, que é de pegar a caixa que já está quebrada e remanufaturar. É uma peça de muito trabalho forte no carro e que, se você estiver numa estrada, se você tem filho pequeno, esposa e coisas do gênero, vocês podem sim vir a ficar com o carro parado no meio da estrada em algum lugar perigoso e coisas piores podem acontecer. Nós vamos dar seguimento aqui à montagem. Nós vamos dar seguimento à desmontagem do carro. Vou mostrar novamente tudo que é feito e vocês vão acompanhar. Pessoal, já começamos a desmontagem lá da Edge. Olha que interessante aquilo que eu tinha falado. Conforme nós andamos com o carro, falei que ele havia quebrado a carcaça, certo? Aqui vocês podem ver já um pedaço da carcaça que eu tirei lá na hora, estava guardado. Agora que o carro está em desmontagem, já está separado. Aqui é um outro pedaço. Esse pedaço ele forma a carcaça onde o rolamento descansa e pode efetuar todo o seu trabalho. E aqui o rolamento, ou os rolamentos na verdade, né, que mais dão problemas, e o pinhão. O rolamento, ó, ele chegou a travar. A arruela de encosto, que também dá muito problema, que é aqui praticamente onde está 90% do vilão da história, que faz essa caixa esquentar demasiadamente. O óleo vai embora pelo respiro e ele vira essa graxa aqui. O pouco óleo que sobra com a temperatura vira essa graxa devido a ele ser tão grosso. Então a gente vai continuar a desmontagem lá. Eu vou mostrar para vocês como a caixa está lá, que também não é uma coisa muito bonita de se ver. E aqui obviamente não tem o que fazer, é troca. E que nem eu falei, pessoal, não façam remanufatura disso daqui. Vocês vão estar correndo graves riscos de ficar com o carro parado na estrada ou coisas do gênero e acontecer algo parecido com isso daqui. É um risco desnecessário para vocês e para a família de vocês. Olha ali, pessoal, vocês conseguem dar uma olhada? Olha como a carcaça quebrou, certo? Já tiramos o semi-eixo. Aqui à sua esquerda vocês podem ver o diferencial, certo? Que a coroa que vai encaixada naquele pinhão, e vocês podem ver toda a parte onde ela quebrou efetivamente por causa desse aquecimento e tudo mais. Vocês podem ver até um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Ó, o óleo, conforme ele vai
caindo e ele faz uma meleca por toda a parte aqui do carro, certo? Que ele foge pelo respiro. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, gente. Olha como quebrou e quebrou feio, certo? Então a gente vai terminar de efetuar essa desmontagem. Vamos tirar essa caixa para trocar por uma nova, porque isso daqui não tem mais salvação, mesmo para quem gostaria de remanufaturar. Prontinho, pessoal. A gente já tirou aqui a caixa de transferência. E é aquilo lá que a gente falou. Olha em toda a região onde foi quebrado aqui. Isso porque, se vocês puderem observar aqui, ó, bem nessa região é o respiro de óleo desta peça aqui. Vejam se vocês conseguem ver aqui. Olha como as engrenagens trabalharam com pouca lubrificação. Isso daí vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Ela tem um atrito interno que não é normal, certo? E infelizmente ela tende a estragar os rolamentos da engrenagem e isso vai embora. Não tem o que fazer, pessoal. O pessoal que fala que vai retificar, tomem cuidado vocês que têm esse carro, certo? Porque às vezes vocês podem fazer e só durou o suficiente, por exemplo, para vocês venderem o carro ou coisa do gênero, em vez de vocês substituírem por uma peça nova, certo? Eu vou desmontar aqui a peça e vou mostrar para vocês como ela está internamente. Vamos lá, pessoal. Ó, desmontei aqui, ó, toda a caixa. Olha aqui na área do respiro. Ali malha de ferro. Como tá bem feio a situação. Até que essa daqui, ó, como vocês podem ver, ela não ficou de toda feia, mas ó, mesmo com uma chave de fenda, é difícil de tirar essa graxa que esse óleo vira. Por isso que eu digo, pessoal, não é que não tinha óleo. Na teoria teve óleo aqui, mas esse óleo esquentou de tal maneira e ele não é também de uma certa qualidade que ele vira graxa, mesmo vindo original de fábrica. O que acontece? Acontece tudo isso que vocês estão vendo. Olha aqui. Se vocês conseguirem ver, deixa eu ver se eu consigo dar um pouquinho de zoom para vocês aqui. Olha aqui como tá os dentes. Esses dentes aqui, eles casam aqui com o pinhão. Então fica bem complicado da peça trabalhar assim. Ela vai tendo óleo, vai tendo. Só que a hora que chegou nessas condições, não tem o que fazer, gente. Isso daqui é a mesma coisa que a caixa tivesse seca. Isso aqui não vai lubrificar sua caixa. Isso aqui não vai adiantar como ajuda nem nada. É como ela tem um pouquinho de meleca, como se você tivesse passado com um pincel, coisa do gênero. Ela vai ficar assim, ó, um pouquinho melecado. A hora que isso daqui esquenta mesmo, que é a hora que já passou da conta, ele que faz um pouquinho e dá uma leve pincelada de lubrificação, mas quando acontece isso é porque as engrenagens já trabalharam a seco e já é tarde demais, já foram embora, certo? Agora a gente vai trocar por uma peça nova, devido a tudo isso daqui, a caixa ter quebrado, certo? Nós vamos ter que limpar lá embaixo do carro, porque toda essa graxa aqui espalhou para lá e internamente no carro, devido aos furos que tem no chassi e tudo mais, na carroceria, você sente esse cheiro dentro do carro. Então a gente vai limpar muito bem por fora e vamos colocar uma caixa nova que eu já vou mostrar para vocês. Aí, pessoal, a caixa de transferência nova. Como eu falei no último vídeo, a T4Z7251G. Este G aqui, ele indica que a peça é atualizada. As primeiras eram A, agora já são G. Já passaram por outras atualizações. Chegou aonde chegou essa daqui, que ultimamente, até onde eu sei, não está dando mais problema nas EDs nem em carros afins. Então, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês e vou mostrar a diferença que fica entre a caixa nova e a caixa velha. Só um minutinho. Aqui, pessoal, como eu já havia falado para vocês, olha a diferença da carcaça nova
para a carcaça antiga, certo? Aqui você já vem, a peça já vem com óleo, certo? A gente checa, obviamente, o nível por garantia, certo? Vocês veem que ela já vem toda vedada, toda bonitinha. Ó, os parafusos com conferência de aperto já de fábrica, isso é muito importante. Mostrando a cola com conferência de aperto e tudo isso muito bem feito e já atualizado pela Ford, para não termos mais problemas, certo? Ou seja, pessoal, não compensa vocês pegarem uma caixa dessas e mandar remanufaturar. Vocês podem estar arriscando ficar parado aí, arriscando a vida de vocês, arriscando a família de vocês. Ó, pessoal, vou tentar mostrar uma coisa pra vocês que eu não mostrei na outra, tá? Ó, vocês estão vendo esses dentes aqui? Vamos ver se consigo deixar de uma maneira melhor. Estão vendo aqui, ó? Estes são os dentes novos. Se vocês conseguirem olhar lá, ó, vocês veem que eles não possuem risco. Não é a mesma coisa que está aqui na outra. Dá um zoom pra vocês, ó. Um zoom pra vocês aqui no pinhão. Não é a mesma coisa, então. Isso daqui indica quando a caixa é nova, quando a caixa é remanufaturada ou coisas do gênero. Dá pra matar por aqui, certo? E, obviamente, como eu falei antes, ó, a Ford já manda óleo nela, ó. Vocês podem ver gotejando o óleo dela aqui, certo? Já verificamos o nível, está no nível e ela roda lisa, super lisa, ó. Dá uma olhada aqui. A gente nem faz força direito na mão para virar. Agora a gente vai montar no carro, que eu havia falado para vocês que estava bem sujo lá. Já efetuamos a limpeza. E vamos deixar o dono bem feliz com esse material aqui, para ele poder passear e se divertir com o carro. Olha ali, pessoal, a caixa já está no lugar, certo? A gente está mostrando para tirar sempre aquela dúvida: pô, será que ele não é mais um daqueles que recondiciona a peça? Não, não somos. A peça já está no lugar, já está apontada. Agora a gente vai seguir com os apertos lá e vamos seguir com a remontagem do carro e entregar para o cliente, certo? Ó, pessoal, quero fazer um parênteses aqui também, aproveitando essa caixa quebrada aqui do cliente. Nós não oferecemos somente a troca, a gente não oferece somente o serviço de mão de obra de troca depois que aconteceu tudo isso. Nós oferecemos o preventivo também para vocês. Não gostamos que você perca o tempo e perca um dinheiro, querendo ou não, alto, uma peça dessa R$6.000, mais a mão de obra, e acabe perdendo uma peça dessa, tempo que o seu carro fica parado até a peça chegar na Ford, ou na Memorial, ou na Ford Tem, em qualquer uma das três, perdão. Nós oferecemos também, antes que chegue neste estado, certo? Onde o óleo já virou graxa, já ficou feio, o respiro já está praticamente tampado, certo? Por questão desse vazamento, dessa falha na estrutura, a gente oferece para vocês também o preventivo, certo, pessoal? O que é o preventivo? Traga o carro para nós, nós vamos tirar o bujão onde verifica o nível de óleo desse carro, certo? Olhando lá a gente vai ver, pô, tá com nível baixo. A gente tem até uma ferramentinha simples que a gente verifica onde pode estar o nível de óleo. A gente já consegue, até a hora que puxa a ferramenta, ver se já não está dessa maneira, certo? Se tiver perto disso daqui, muita parte do óleo já foi embora, seu carro ainda não rodou o suficiente para quebrar isso daqui, suas engrenagens ainda estão boas, não faz barulho nem nada, traga para nós. Nós oferecemos a possibilidade de desmontar isso. A gente efetua toda a análise técnica disso daqui, nós efetuamos toda a limpeza da caixa de transferência para ela não ficar desse jeito. E como da última vez, ainda temos aqui um pouco, ó, oferecemos a troca para colocar o Gear Competition da Motul 75W140, que é um óleo de extrema qualidade, certo?
e mantemos para vocês uma qualidade de serviço, uma qualidade, uma sobrevida para sua caixa, porque isso daqui é o caso que as concessionárias e afins deveriam fazer o preventivo, mesmo sabendo que a peça tem um problema. Isso daqui é falta de óleo, literalmente o óleo chegou num ponto que faltou, acabou, certo? Tanto que houve quebra de dente por essa falta, ó, dá uma olhada, quebra de dentes, quebra da carcaça. Foi uma situação muito feia, pior até daquela outra que a gente mostrou aqui. Então a gente oferece para vocês também isso, tragam para nós. Demora quase a mesma coisa? Demora, mas o que vocês vão ter de segurança aqui? A sua caixa não vai estar assim por dentro, vai estar com óleo de qualidade como o da Motul. E você vai falar assim, bom, vou entrar no carro com a minha família ou sozinho, vou viajar, vou trabalhar, vou fazer qualquer coisa com o meu carro e ele não vai me deixar na mão pela caixa de transferência do 4x4. Nós aqui, quando aparece um carro desse, certo? E o carro vem, por exemplo, uma revisão básica, eu já ofereço por tabela, eu já verifico óleo de câmbio e por tabela eu já venho aqui e já olho para o cliente, falo assim, ó, o nível da sua caixa de transferência está baixo. A gente pode completar, ou se você preferir, e é o mais recomendado, a gente prefere desmontar, efetuar a limpeza disso, verificar os retentores, porque aqui nessa parte vai um retentor, do outro lado também, ó, nessa peça aqui, do outro lado vai o retentor. Verifica se eles estão ok. Normalmente estão, porque é muito difícil deles irem embora. Com isso tudo ok, pessoal, basta limpar. A gente verifica se não tem nada nos dentes, marcando principalmente nessas duas peças, que é a coroa e o pinhão. A gente coloca, passa a vedação correta novamente, torqueia bonitinho e recoloca no carro. Você vai ter uma sobrevida e mantendo ele com preventivo a cada troca de óleo, por exemplo, você pedir para nós, se for o caso, ou para qualquer outra pessoa que for fazer para vocês, para verificar o nível, não vai ser complicado. Eu vou mostrar também na caixa do cliente como vocês verificam o nível, que querendo ou não, é um passo simples. Não precisa mostrar lá, vamos mostrar aqui, certo? É um passo relativamente simples para você fazer isso. Vamos pegar aqui. O bujão acho que já até quebrou, gente. Não, o bujão ainda está aqui, desculpa. O que acontece? Quando essa caixa ela está assim, mais ou menos, no nível, lá no carro, você desaparafusa este bujão, certo? Que é por onde a gente coloca o óleo na caixa de transferência. E o controle de nível deles, vocês podem até pensar, ele é bobo, mas é um nível muito fácil de se ver. Você solta ele, você tem que passar já no fiozinho aqui da rosca, por exemplo, aqui, já que a gente está olhando embaixo para ficar fácil, no fiozinho da rosca você tem que passar o dedo já de bate pronto e você tem que sentir o óleo no seu dedo, puxar e ele já estar no seu dedo, que indica que ele está no nível, certo? Caso não, você, por exemplo, coloque o dedo um pouquinho, ou até mesmo uma ferramenta que nós temos aqui simples, que é um tubo para verificar nível de óleo aqui dentro, e você vê, já está baixo, você por esse mesmo local, você vai adicionar o óleo, esse motor com o auxílio de uma mangueira, uma bomba, seringa, o que vocês tiverem e acharem mais fácil para vocês na hora do trabalho, vocês colocam aqui. Não tem muito segredo, gente. Colocou o óleo, ele chegou no nível, ele vai começar a transbordar. Ele começou a transbordar, vocês já param tudo e rosqueia novamente. Vocês chegaram no nível de óleo correto da caixa de transferência, certo? Isso também serve para diferencial, caixa de transferência de picapes 4x4, aquelas que possuem corrente dentro, bomba de óleo, coisas assim, elas têm um bujão desse para retirada do óleo e um bujão para colocação do óleo, certo? O princípio é exatamente o mesmo, vocês retiram,
atingir o nível, ele começa a vazar levemente, vocês já vão lá e tampam, porque já chegou aonde ele tinha que chegar, certo? Vamos continuar a montagem lá para o cliente. Pessoal, aqui ainda está com plástico para proteção do volante, né, como a gente costuma fazer aqui. A gente está fazendo um test drive. Ó, vocês podem ver que não tem barulho, não tá mais chiando, o carro tá liso, certo? É um carro blindado, mas muito silencioso, muito tranquilo de se dirigir. E é assim que um carro desses tem que ser, certo? O pessoal, como tinha condenado o câmbio, ó, é só vocês olharem o contagiro e ver como ele trabalha muito tranquilo. Condenaram um câmbio de um carro desse com 50 mil quilômetros, vai perto de 60 mil agora, sendo que o câmbio não tinha nada, era somente a caixa de transferência. Fica complicado. Espero que todos vocês tenham gostado e sigam a gente, traga sua Ed para nós.